Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não daria também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, a perseguição ou a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, aleluia, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com estas palavras de Romanos, capítulo de número 8, estamos iniciando mais uma audição do meu, do seu, do nosso querido programa Bom Dia, Espírito Santo. E como é gostoso olhar para as nuvens, para as estrelas, para a lua que ainda está no céu e dizer bom dia, Espírito Santo. Alexandra Miller Oliveira está nos ouvindo. Seja bem-vinda, serva de Deus. Sueli Silva, Maria José dos Anjos, Fábio de Oliveira, Diliane Ferreira também, Hilda Ramos. A família da bênção já está chegando. Sejam bem-vindos à maior cadeia de preces do Rádio Metropolitano. Fábio já está conosco, meu amigo pastor, Anjos Pinheiro, muita gente ainda deitado em sua cama, com celular, não é? Procurando a palavra de Deus. É isto aí, quem procura acha, dizia meu pai. Você procurou e achou a palavra de Deus. Deus te abençoe, você que está preparando aí o café da família, ou você que está já preparando aí, colocando o feijão no fogo, feijão duro, misericórdia. Aumenta o fogo deste fogão, para que este feijão saia antes de 10 horas da manhã. Você que está no ônibus, no carro, no metrô, você que me ouve na plataforma de petróleo, no barco de pescaria, em uma padaria, samba de uma carreta, rodando pelas rodovias esburacadas do Brasil, misericórdia. Aumente o volume do seu rádio, porque o programa é o Bom Dia, Espírito Santo. O apresentador é o missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira, da Bahia para o Brasil e do Brasil para toda a Europa, Ásia, África e Oceania, e América Central, América do Norte e América do Sul. Estamos na maior cadeia de preces do Rádio Metropolitano. E que a força da Trindade augusta e divina nos envolva. Que a Trindade venha sobre nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o sábio arquiteto do universo possa desenhar os caminhos por onde nós iremos andar.
já tem desenhado, mas que possamos entrar pelo caminho, pela verdade e pela vida. Pessoas de todo o Brasil já está conosco. Antônio Cruz dizendo assim: a paz, bispo, oração pelo meu ministério. Tá bem, Antônio. Almira Silva, Francisco José Alves Lima já está conosco. Muita gente de Palmas no Tocantins, do Piauí também, do Amazonas. Bom dia, bispo Daniel, a paz e graça, amém. A paz, Edinalva Costa. Mônica Santos já deve estar dentro do ônibus indo trabalhar. Ela trabalha na área da saúde, é a nossa jornalista pela fé. Mônica Santos. Francisco José Alves, São Carlos, São Paulo, bem-vindo. Vaso de Ouro, aí da Carlos, São Paulo, cidade muito bonita e próxima a Limeira. Deus abençoe. Marinês Linhares já está conosco, da minha querida Caruaru. Caruaru sempre está comigo. Terra que mana leite e mel, a terra do jeans, a terra da feira, maior feira livre do Brasil, e também dos artesanatos de Vitalino. Vitalino é natalino, parece que é Vitalino mesmo. São artesanatos que estão espalhados por todo o mundo. As pessoas vão a Caruaru para comprar as peças que foram desenhadas pelo mestre Vitalino, o natalino. Ezequiel Santos já está conosco de Caruaru. Olha aí, Caruaru é recorde, só perde para o Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro. Caruaru é muita gente. Eu abri a igreja em Caruaru há 42 anos atrás, 43 anos atrás. Compramos o terreno, construímos a primeira igreja, que já foi demolida, e ali nasceu uma outra igreja muito linda. Deus abençoe Caruaru, na responsabilidade do meu amigo missionário José Geraldo. Todo aquele campo ali. Mas quando nós fomos para Caruaru, enviado na época pelo meu irmão missionário Jair, que estava em Recife, foi uma explosão de milagres na cidade de Caruaru, ali na rua São Paulo, se não me engano, bairro Botafogo. E ali era multidão, rapaz. As pessoas traziam os endemoniados carregando sobre o alto da cabeça, porque não tinha lugar para trazer de tanta gente. Pessoas... Eu tinha um obreiro que chamava Arlindo, já faleceu há muito tempo, me ajudou muito. Tinha também vários outros obreiros, o José do Egito, o Luiz. Por onde anda o Luiz? Será que ele já faleceu? Sua esposa, seus filhos, muita gente boa ali em Caruaru. Minha querida avó Ritinha, que já foi para a glória, saudades de Caruaru. Meu abraço a todo o povo de Caruaru. André Gonçalves já está conosco, bem-vindo. Vaso, Creuza Santana, Deus abençoe Libni Fontes. Oxente, Libni, você não é de Caruaru. Caruaru é a Sulamita, minha filha mais velha, nasceu ali na Casa de Saúde de Caruaru. Deus abençoe. Deus ainda vai me levar a Caruaru, nem que seja para pregar uma vez. Há muitos anos que eu estive em Caruaru. Terra que mana leite e mel, terra boa, hospitaleira, de um povo que deixou em meu coração muita saudade. Saudade boa, saudade de excelência. Deus abençoe Caruaru. Soraya Rodrigues já está assistindo, seja bem-vinda, Soçoca. Deus abençoe a Edil Monteiro. A paz do Senhor, Bispo Hilda Ramos. Jaguaripe, Deus abençoe meu querido Jaguaripe, aqui perto de Nazaré das Farinhas. Diaconisa Naná.
Soraya Rodrigues está dizendo bom dia, Espírito Santo. André Gonçalves, Juiz de Fora, já está ligado conosco, conselheiro Lafayette Barbacena. Deus abençoe Barbacena. Deus abençoe Carandaí, São João del Rei, sul de Minas. Deus abençoe. Antônio Cruz já está conosco, seja bem-vindo, Vaso de Ouro. Esta é a maior cadeia de preces do rádio brasileiro. A Europa já está conosco também. Suíça, França, Alemanha, Itália, Portugal. Ezequiel Santos de Caruaru está conosco. André Gonçalves, bom dia. Libni, Creuza Matias, Soraya, Walter Balbino, evangelista da sede. Deus abençoe. Caruaru também Juiz de Fora está conosco. Três Pontas, estamos por uma rede de rádios. ICB-RN Rio Grande do Norte, Natal já está conosco. Missionário Juarez, pastora Selma, casal abençoados, misturou baiano com mineiro e potiguar, e deu no que deu, coisa boa, porque tem a bênção de Deus. Estou com minha mãe Helenita Gonçalves, André Gonçalves, bem-vindo, servo de Deus. Como é bom levantar pela manhã e dizer bom dia, Espírito Santo, porque no momento em que você ouve este hino, é porque ele está no ar. Bom dia, Espírito Santo. Desde 2h30 da madrugada que eu estou acordado, preparando para o programa, e hoje é quarta-feira, hoje é aquele, porque a igreja está em jejum. Hoje é dia da cirurgia divina, hoje é dia da entrega do santo óleo, hoje é dia de bênçãos, na casa da bênção. No momento em que você ouve este hino, é porque ele está no ar. Bom dia, Espírito Santo. Coloque o copo com água aí ao lado do seu rádio, o meu já está aqui. Ponha ao lado do rádio um vidrinho, uma garrafinha, uma latinha com azeite puro da oliveira, o azeite doce. Olha como ele chama azeite doce, porque tudo que é de Deus tem sabor de mel. Tudo que é do diabo tem sabor de fel, porque o jugo de Satanás é terrível, mas o jugo de Deus é amor e misericórdia. Até o óleo da unção é chamado de azeite doce, porque tem o sabor de mel. Ele canta, hoje será um dia de muitas almas nos pés do Senhor. Dia de cura, milagres, distribuição do óleo, cirurgia divina, porta da igreja aberta pela manhã, tarde e à noite, 6 cultos. Sei que chegando 11 horas da noite, eu vou estar muito cansado. A minha vida é para o Evangelho. A minha vida tem que ser gasta pelo Evangelho e pelas almas que rende aos pés do Senhor. Coloque aí agora um copo com água sobre o rádio, peças de roupa, aquela caixa com medicamentos da família, para que haja bênção científica e haja bênção espiritual, efeito duplo para combater as bactérias e todo o mal, porque a ciência também é de Deus. Remédio também é para remediar, mas quando tem a bênção, o mal sai, ou através da ciência, ou através da fé que remove montanhas. Não somos incrédulos sobre medicamento, tomamos medicamento também. Deus receitou remédio para Ezequias, que estava morrendo com uma ferida à altura do estômago.
Isaías capítulo 38. Remédio também é de Deus. Então ponha aí as caixas com medicamento ao lado do rádio. Copo com água. Ponha um pouquinho do azeite da unção, o azeite doce. Tá bem? Forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. Jaci Freitas já está conosco. Seja bem-vinda, serva do Deus Altíssimo. E não saia de casa, obedeça, sem antes fazer a Deus uma oração. Você que vai pegar avião para viajar, carro, metrô, ônibus, moto, faça a Deus uma oração de proteção. Não saia de peito aberto, saia coberto pela oração e que você seja invisível diante dos olhos do homem mau. E vá na paz do Senhor. Tem pessoas que às vezes saem da sua casa chamando o nome, brigando, agredindo, discutindo, reclamando. Aí lá na frente, naquela nuvem, tem um demônio. Naquela encruzilhada, tem um espírito de morte esperando. Ou de paralisia. Então, antes de sair de casa, faça a Deus uma oração. Você que vai ao banco, viu? Você que vai fazer exames, vai para uma audiência, você que vai viajar, apresenta a Deus a sua vida. A sua vida tem que estar nas mãos de Deus. Porque se não estiver nas mãos de Deus, o diabo destrói você. Porque ele é mau. E ele veio para roubar, matar e destruir. Ezequiel Santos já está conosco. Bem-vindo, vaso de Deus. Abílio Santos ontem ligou e falou com a nossa secretária. Estamos pela Cultura da Bahia, 25 quilos de potência. Estamos pela Cruzeiro da Bahia, 50 quilos de potência. Estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte online, todas elas online. Estamos pelo Facebook. Estamos pela fé, levando a palavra de Deus do norte ao sul, do leste ao oeste, por todo este território nacional. Vaneide Rosália diz: ouço há mais de 30 anos este programa. 5 horas da manhã, minha mãe aumentava o volume do rádio. É isso aí, Vaneide. Faça como a sua mãe dizia, viu? Aumente o volume do rádio, para que todos da sua casa conheçam Jesus. San Santos está assistindo. Som Santos. Som Santos é o quê? Som Santos está assistindo. Bem-vindo, Som Santos. Abílio dos Santos ligou e falou ontem com a nossa secretária. Olha ali quem mais está conosco. Gildete Rodrigues, Ademar Júnior, Adriana Queiroz, Aelso Filho, Aline Costa Santos, Ana Rita dos Santos, Andréia Magalhães, Antônio Mário, Antônio Nascimento, Antônio Costa, Ariane Vitória, Moacir Damasceno está conosco, há mais de 10 anos ouve o nosso programa, seja bem-vindo, há 41 anos que eu estou no ar. É o programa evangélico mais antigo do Brasil, é o Bom Dia Espírito Santo, com o missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira. Eu sou fruto de rádio, porque eu amo aqui, pregando o evangelho pelo rádio. Davi Nascimento está conosco, Claudemiro Lacerda, Edith Guedes, Edivaldina Paim, Eduardo Alonso, Elisângela da Silva, Evandro Figueiredo, Ivanildo Vieira, Jean Maci Carvalho, Letícia Valéria, Lília Nascimento, Luísa Miranda, Marcelo Carvalho, Maria da Conceição, Maria das Virgens de Jesus, Maísa Portugal, Norma Lúcia Cunha, Osvaldo Miranda, Roberto Carlos Braga,
Tânia da Conceição, Vanete Guedes, Wilson Souza, Zacarias Francisco. Pessoas que ligaram para nós. Alexione Souza está conosco, Roque Gualberto, Shalom, Shalom, Roque. Vaneide Rosália, Casa da Bênção é referência de gratidão a Deus em minha vida e família. Amém. Dislene Santos, apareceu por onde anda você, filha de Abraão. Vocês podem comunicar comigo através do aplicativo WhatsApp. Anote o número. O código é 071. O código é 071 9918 62232. 9918 62232. Tá bem? Pode me mandar uma mensagem digitada. Seu pedido será apresentado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus abençoe Sandra Rocha de São Paulo, que já está conosco. Deus abençoe Manguida, mulher forte da Avenida Peixe, também já está conosco. Diaconisa Naná. Naná. Deve ser apelido, não é? Diaconisa Naná Castro. Deus te abençoe, Dislene. Naná, linda Rita. Pode continuar me mandando mãozinha, foguinho. E prepara, porque a palavra de Deus hoje é Romanos capítulo de número 8, um texto que eu amo muito, sempre prego, porque gera em nós temor e segurança de pessoas que deixaram para nós um exemplo de fé firme e inabalável. Dislene Santos, trabalhando, Deus já está ajustando minha vida, que bom, hein? E Deus é o Senhor do ajustamento, para nós estarmos em sua santa presença sempre. Hoje é quarta-feira, última quarta-feira de julho, dia 29, 8 horas da manhã, daqui a pouquinho. Eu estarei no Largo das Sete Portas, 446, no coração de Salvador. Largo das Sete Portas, porque ali tem um mercado antigo que tinha este nome, Sete Portas, porque tem 7 portas dedicada aos Exus e Orixás da Bahia, misericórdia. E Deus me colocou ao lado do mercado das Sete Portas, no início da Baixa dos Sapateiros, o local de lojas de roupa, próximo ao Pelourinho, Praça da Sé, Terreiro de Jesus, Barroquinha. Deus me colocou ali para fazer a diferença no coração de Salvador. Bia, Samuel, Daniel, Emanuel. Bia, Samuel, Daniel e Emanuel. E manda foguinho. Bem-vindo, Bia, Bia. Então Deus me colocou no centro de Salvador, no coração antigo, próximo à Fonte Nova, aos Dois Leões. É o coração de Salvador. A Marinês está dizendo, eu sou fã desse programa maravilhoso, Bom Dia Espírito Santo. Amém, Marinês. Você é fruto do meu trabalho aí em Caruaru. Deus te abençoe, filha. Deus te dê paz e abençoe a nossa querida cidade, Caruaru. Então, Deus me colocou no centro desta cidade para pregar quebra de maldições, unção com óleo e arrancar os demônios da antiguidade que foram enterrados em magia e feitiçaria.
A Bia está dizendo, pãozinho do céu, vamos ouvir agora, daqui a pouquinho, Bia. Fica ligada, tá bem? E também no bairro da Liberdade, um dos bairros mais antigos de Salvador. Avenida Lima e Silva, 116. Está a nossa sede espiritual, onde está o útero da igreja Casa da Bênção Bahia, o tanque batismal. Tudo começou ali, por revelação que Deus me deu. Josi Monteiro já está conosco. Catarina Carlos está assistindo. Então, Deus sabe marcar territórios para nós estarmos levando a palavra santa. 8 horas da manhã, daqui a pouquinho, 2 da tarde, 19 horas. Hoje são 6 cultos. 3 na catedral e 3 na sede. Distribuição do óleo, cirurgia divina. Um trabalho espiritual de salvação de almas e cura divina. Presença de muitos católicos, espíritas, evangélicos, da casa de Israel. Quem sabe você fez exames, foi diagnosticado um tumor, um nódulo, um cisto, uma depressão, uma virose, uma hérnia. Quem sabe você fez exames, não foi diagnosticado nada, mas você está doente, porque esta doença é chamada de doença misteriosa. Grave esta palavra, doença misteriosa. Que doença é esta, missionário? Você está morrendo, perdendo peso, perdendo a vida, vai ao médico, o médico passa vários exames. Orcélia França, Pereira França, bom dia, Bispo, a paz. Eu e minha irmã Orsená Guedes somos também fã deste programa, sejam bem-vindas. Então, doença misteriosa é aquela doença que você está morrendo, vai ao médico, ele passa vários exames de imagem, de laboratório, e os exames não dão nada. Você está morrendo. Chamada doença misteriosa, que às vezes foi uma obra de magia negra, de feitiçaria, de bozó, de catimbó, de vingança. Pastora Catarina de Juiz de Fora já está conosco, bem-vinda, filha de Abraão, serva de Deus, representante do céu, aí em Juiz de Fora. Bem-vinda, em nome de Jesus. Então, doença misteriosa, aquela doença que você deita na cama, parece que a cama tem espinhos. Você sente um bicho andando em seu corpo, por dentro ou por fora. Não dorme, perdendo peso, perdendo a vontade de viver, pensando em suicídio. Vai ao psiquiatra, ao analista, ao clínico e não acha nada. Você sabe que está morrendo. São doenças ocultas, são doenças internas, no psique, na alma, na mente, no espírito também. Às vezes o seu espírito foi preso por um espírito de depressão, de loucura, de desânimo, de suicídio, de tantos pensamentos negativos. Vem à igreja, cheiro de comida, sem ter ninguém cozinhando, batida nas portas, na janela, lâmpada acendendo e apagando sozinha, televisão ligando e desligando só, gemido, choro dentro de casa, sem ter ninguém chorando, choro de criança sem ter criança em casa. Sonha muito com quem já morreu, caindo em buraco, boi correndo atrás de você, ou vaca. Misericórdia. Uma vida perturbada. Isto são sintomas espirituais.
Mas eu sou crente, missionário. Mas às vezes o inimigo te ataca de várias formas também. A batalha continua. Por isso que eu estou aqui para te ajudar a desenrolar o rolo e te libertar em nome de Jesus. E depois vem outras lutas. Mas se você estiver na casa do Senhor, diante de um ministro que crê, você sempre vai sendo. Porque Deus usa homens para abençoar a outros homens. Ouviu o que eu falei? Ministração com a imposição de mãos, a unção interna ou externa, a água consagrada, até a fronha do travesseiro ungida. Quem sabe você sonha muito com quem já morreu, ó. Limpa o seu guarda-roupa. Essa palavra é profética. Tira de dentro da sua casa estas roupas de alguém que já se foi. Doa para alguém, ou queima, ou coloca no bazar. Tira de dentro de sua casa. Porque tudo isso segura obsessão. Existem coisas que eu não posso nem falar aqui pelo rádio ou pelo Face. Mas seja inteligente. Faxina em sua casa. Lado espiritual. Tira tudo de dentro da sua casa que lhe causa perturbação também. Ouviu o que eu falei? Então, hoje é um dia de libertação. Você sente que alguém te acompanha, uma sombra? Misericórdia. A irmã me dizia, missionário, onde eu vou tem uma sombra me acompanhando. Orei por ela, ela caiu endemoniada e o demônio falou, é eu que moro nas costas dela. Olha que coisa, rapaz. Expulsamos e eu ungi as costas dela. E aquele capeta nunca mais montou nas costas dela. É muita experiência profunda nestes 53 anos de ministério de libertação. Então, às vezes você sente um mal te acompanhando, deitando na cama ao seu lado. Demônios que possuem o corpo de mulheres, faz sexo com elas, sente penetração, tem orgasmo, coisa maligna. É cada caso que eu já ouvi aqui na Bahia. Terrível, terrível. Pessoas que o demônio tem, mulheres que o demônio tem como mulher dele. Mas isso é campo psicológico e espiritual, não, isso é demônio. Que apodera, que possui. Nada missionarista está na mente, não, é mais do que a mente. É uma força tão diabólica que escraviza. Eu entendo o mundo espiritual. Eu não tenho necessidade nenhuma de compreender o que é de Deus e o que é do cão. Por isso que Deus me levantou para pregar quebra de maldições. Sou um dos poucos pastores no Brasil que prega quebra de maldições. Porque é uma operação que Deus me deu para me ajudar a milhares de pessoas por este território nacional afora. Vem estar conosco amanhã na Catedral da Bênção, Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva, 116. Amanhã não, hoje, daqui a pouco. Ou nesta última sexta-feira, dia 31, eita, o pau vai quebrar na cabeça do capeta, sexta-feira, dia 31. Queremos entrar agosto, não mês do desgosto, mas o mês do sabor de mel. Ezequiel Santos já está conosco. Antônia Freitas, Soraya
Pimentel, Deus abençoe. Regina Souza, a mulher forte do sul de Minas, Deus abençoe, serva de Deus. Deus abençoe. Antônio Freitas, pode continuar me mandando mãozinha, foguinho, ok? Tá bem? Seu pedido será apresentado ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Cida Ramos, Evani Sapucaia, Deus abençoe. Hilda Ramos, Deus abençoe, família Sapucaia. Então hoje é um dia poderoso. Seu ministério é determinado por Deus para destruir as fortalezas de Satanás. É isto aí, Vaneide. A cada um Deus dá um dom, um tipo de operação para aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para libertação. A Bíblia diz para ficarmos na vocação que fomos chamados. Eu fui vocacionado desde adolescente ao trabalho de libertação. Por isso que o meu ministério comungava muito bem com o ministério de libertação do apóstolo Doriel. E de tantos outros, tantos pregadores de libertação que nós conhecemos e ouvimos. A cada um Deus dá um ministério, uma operação para a perfeição do corpo de Cristo. E eu dou graças a Deus. É uma batalha? É. Existem perseguição, blasfêmia? Sim. Existe pessoas invejosas e perturbadas que blasfemam, que criticam também? Sim. Mas nós estamos acima de tudo isso. E sabemos quem nos chamou, quem nos vocacionou para um trabalho específico. Soraya ali, Evani, Aguinaldo Paiva Serra, Deus abençoe família Serra, Regina Souza, que Deus te proteja cada dia, bispo, amém, Deus te abençoe. Hilda Ramos. Então, hoje é um dia poderoso, 8 da manhã, 2 da tarde, 19 horas. Talvez você possa perguntar, missionário, Casa da Bênção na Bahia só cura? Não. Igreja edificada na palavra, Santa Ceia, como domingo agora teremos. Batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo. Grupos, coral, departamentos, tudo funciona. Tudo funciona para a glória de Deus. Congressos, convenções, vigílias, encontros, tudo funciona. O corpo tem que ser completo. A Bíblia diz que Deus dá o crescimento. É Ele quem dá o crescimento. Então, o Senhor há de nos abençoar hoje. Quarta-feira, última quarta. Pitu, Bondina, Maralina, são bairros aqui de Salvador. Ao povo bonito de Itapuã, Estela Maris, Tocaia, São Caetano, Fazenda Grande, Liberdade, Iapeí, Barbalho, Macaúbas, ao povo da Barroquinha, do Pelourinho, do Campo Grande, Corredor da Vitória, ao povo da Avenida Paralela, Leparque, Alphaville, Tocaia, Itapuã, Costa Azul, Patamares, Piatã, 7 de Abril, Pau da Lima, Castelo Branco, São Rafael, ao povo da grande região das Cajazeiras, Mussurunga, Brotas, ao povo do Vale do Bonocô, Iguatemi, Itaigara, Boca do Rio, Tancredo Neves, Cabula em geral, Pernambués, ao povo bonito e querido
da grande região de Simões Filho, Lauro de Freitas, Camaçari. Hoje é dia de estar na igreja. Maísa Freitas Rodrigues, a paz do Senhor, a paz, Maísa. Hilda Ramos, quem nos chamou garante, aleluia. Pastora Rosa Marques, Cataguases, estamos assistindo, seja bem-vindo, profeta de Deus aí para Cataguases, toda esta região aí de Juiz de Fora. Dislene Santos está falando ali alguma coisa, Maria Luísa dando um ok, um positivo. Lá na minha terra a gente não falava, não era positivo não, era tinindo. Tinindo. Minervina, Rebouças, Rosário, Camaçari, Jauá, Deus abençoe, enfermeira amada aí em Jauá. Ontem eu estava aí em Jauá. Deus abençoe Jauá e toda esta região da Estrada do Coco, linda região. Deus abençoe vocês aí na Praia do Forte, Arembepe. Um positivo na minha, alguém fala alguma coisa ali, um positivo na minha, é o quê? Lá no sul de Minas, quando éramos criança, fazíamos assim, era tininho, era positivo. Soraya Pimentel, Deus abençoe. Evânia Sapucaia, Deus é fiel. Então, hoje é um dia poderoso e já nos preparando para a última sexta-feira, dia 31, e domingo, Santa Ceia da Noiva do Cordeiro, Raquel Oliveira, paz do Senhor, bom dia. Raquel Oliveira, Raquel quer dizer ovelha, e Oliveira que representa a nação de Israel, nome bonito e abençoado, Raquel Oliveira. Olha, nós vamos ouvir o Jorge Binar, aquele hino lindo, porque hoje é dia de pisar na cabeça da serpente. Pastora Rosa de Cataguases está conosco. Vamos ouvir ele mesmo, prata da casa, Jorge Binar, o homem forte de Vitória do Espírito Santo, do lado do louvor. Vamos ouvir. O amor em forma de canção. Cruzeiro da Bahia. Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz, só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e como Ele falou, levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não tem mais por que Faraó e seu povo verão que sou o que sou, sou eu. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu, e Israel por terra seca passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou. E Faraó morreu, brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. Israel passou e o mar se fechou. E o povo de Faraó morreu, brincou com Deus. Faraó brincou com Deus. Como é bom levantar pela manhã e dizer bom dia, Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8. Alexandro dando também
Bom dia, paz, pastor Daniel de Oliveira, Deus te abençoe. Alexandro, mandei o convite. Raquel Oliveira, Glória, Raquel Oliveira. Raquel Oliveira, quem é Raquel Oliveira? Será que é tanta Raquel, não é? A cantora mineira que tornou carioca? Evanice Sapucaia, Evandro Dando, de amizade. Amém. Muita gente tem mandado para mim para tornar amigo, mas eu já passei de 5.000 pessoas, não consegue mais, eu não sei como fazer. Anderson Menezes, a paz do Senhor, meu bispo. Deus te abençoe, Anderson. Romanos capítulo de número 8. Vocês podem entrar em minha página pelo Facebook, Daniel de Oliveira, está aberta. O ICB Bahia, o Catedral da Bênção Bahia. Lá no YouTube tem várias mensagens e 35 programas gravados. Vocês podem assistir o Bom Dia Espírito Santo dos dias passados também. Tá bem? Raquel Oliveira, não. Esta Raquel é de onde? Me diga aí, Raquel. Tá bem, filha? Deus te abençoe. Ah, sou de Brasília. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Meire Leite, está na hora de comer o pão quentinho do céu. É isso aí. Orcélia França Pereira, amém. Olha como diz esta mensagem. Porque a igreja que estava em Roma, misericórdia, que vivia nas catacumbas, entre os mortos, a igreja escondida dos imperadores, sangue de Jesus tem poder. A igreja que fugia para as covas, para orar, os cristãos, para jejuar e louvar a Deus, como acontece hoje na China. A China é onde tem a maior igreja pentecostal do mundo. Está na China. Não é uma igreja legalizada. É uma igreja clandestina que não obedecem o governo daquele país. Mas nas casas, nos matos lá na China, há uma igreja poderosa. Aleluia! Também em Cuba e em vários países das cortinas 1040, cortinas de ferro ou de bambu, o povo até hoje estão sendo perseguido, mas a igreja existe em todos os lugares. E graças a Deus, e no início da igreja primitiva, a igreja estava nas catacumbas, nos cemitérios, nas covas. E Paulo, não foi Paulo quem abriu a igreja em Roma, foram os prosélitos que foram para Roma, para a Europa, levando o avivamento, as línguas de fogo. E a igreja em Roma cresceu. Houve várias perseguições. E Paulo, como era extremamente zeloso, o apóstolo Paulo, ou São Paulo, como diz os católicos, ficou sabendo e ele escreve aos romanos e manda que uma irmã leve esta epístola, esta missiva. E ele fala aqui no versículo 31, fortalecendo os irmãos. Que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas? O que estava acontecendo com a igreja em Roma, com os cristãos que eram jogados na arena, eram incendiados.
não tinham direito a nada, nem de comprar e nem de vender, como será o governo do anticristo também, misericórdia de nós, mas Deus há de ter. Que diremos, pois, a estas coisas? Deus é por nós. Olha a fé de Paulo, rapaz. Não era uma fé na flor da terra, como a gente ouve hoje os pastores e pregadores, com uma fé natural na flor da terra, sem profundidade, sem ser como raiz de palmeira, ir lá no subsolo buscar a fonte da água e da força. Por isso que os cristãos hoje são fracos, porque os pastores também são fracos. O altar só passa aquilo que tem para passar. Medo, pavor, terror. Onde estão os profetas do século 21? Que profetiza às vezes só para o seu bem e esquece da batalha espiritual que é permanente entre Israel e Amaleque, entre Israel e Faraó, entre Israel e Herodes. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, olha como Paulo escreve, eita, baixinho abençoado era o apóstolo Paulo, baixinho, porque Paulo quer dizer pequeno, mas ele tinha uma fé profunda, uma fé segura, uma fé firme. Não era volúvel, não era medroso, era de fibra, de autoridade. E ele passa esta força para a igreja que estava em Roma, escrevendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que coisa, é verdade, rapaz. Se Deus é pelo Daniel, quem será contra o Daniel? Se Deus é pela Tânia, pela Teresa, pela Fátima, pela Robilene, pelo André, pelo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O diabo? Não, 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 não. O diabo é derrotado, rapaz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele fala, olha, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Qual a acusação que vem contra o povo de Deus? É Deus quem os justifica. Não são as leis de um imperador, não são as leis da ONU, não são as leis estabelecidas pelo homem corrupto e adúltero e idólatra. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus que está conosco, ao lado da igreja, sempre. Pode levantar o capeta que levantar, mas ele levanta em vão, como Golias. Ele levanta para tomar uma pedrada na cabeça. Como Jesus, como Deus falou para Satanás, ele esmagará a tua cabeça. Por isso que Davi feriu logo a cabeça de Golias. E o diabo tem que se pirulitar aqui da terra, porque a terra foi dada para nós, e o reino de Deus é implantado aqui pela noiva, pela igreja, por nós. Quem os condenará? Quem pode condenar um homem de Deus, uma mulher de Deus? Quem pode? Pode até condenar a carne, mas o espírito será arrebatado no dia do Senhor. Quem os condenará? Tanta gente que condena os servos de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, tudo em vão.
porque é Deus quem está no controle. Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. Olha onde Jesus está, à direita de Deus. A Bíblia fala em várias passagens que Jesus assentou-se à direita de Deus. A Bíblia fala isso. Aí é onde fica outras denominações que diz que Jesus morreu e acabou. O sangue de Jesus tem poder. A Bíblia está falando que ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus intercede pela noiva, se é a noiva dele. Jesus intercede pela igreja, como escreveu o apóstolo do amor, João: filhinhos. Olha como ele fala, rapaz. Não pequeis, mas se por acaso pecardes, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só nossos, mas do mundo todo, filhinhos. De todo mundo, filhinhos. Então, a Bíblia está falando por nós, pela igreja, pela noiva. Ele está lá ao lado do Pai. Não, meu Pai, não acaba com o mundo agora não, porque o Severino ainda vai me aceitar, a Magali, a Fátima ainda vão me aceitar. Dê mais um tempo, esqueça o relógio, meu Pai. É hora ainda do Daniel pregar, dos meus servos lançarem as redes. Ele intercede por nós. Quem nos separará? Olha que pergunta. Do amor de Cristo. Quem? A bactéria? O vírus? Tadinho do vírus. O mundo do crime e das drogas lá fora perseguindo. Autoridades endemoniadas e beberronas, de beberrões, aliás, idólatras e feiticistas, organização maligna. Pode ver que lá na China, um país socialista, onde tem a maior igreja evangélica do mundo, legalizada, mas a igreja está lá. Em Cuba, no Irã, todos os países da Cortina de Ferro têm igreja que não foi legalizada, o povo orando lá, ó, pagando preço. A gente aqui vive na moleza. Lá no Iraque, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Olha aí. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, aliás, eu pulei aqui alguns versículos. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele faz uma pergunta. Versículo 35. A tribulação? Tribulação é para nos fortalecer, rapaz. É prova de fogo. Que a tribulação venha quente, que nós estamos fervendo no espírito para queimá-la. A tribulação não afasta ninguém da igreja, não. Ele ora mais e jejua mais e busca mais a Deus. A angústia é um sentimento de morte, de perca. Mas mesmo angustiado, a gente está dizendo aleluia, bom dia, Espírito Santo. A angústia, a perseguição. Cristão que não gosta de passar perseguição, mas faz parte da purificação do ouro. Se você não tiver perseguição, você estará sendo amigo do mundo e amigo do diabo. A perseguição faz parte, permissão de Deus.
para que o ouro brilhe mais na joalheria do céu. A perseguição, a fome. Os cristãos nesta época passavam fome, mas eles jejuavam e ofereciam a Deus aquela fome como sacrifício agradável a Deus. A fome, ou a nudez. Eles não tinham dinheiro para comprar roupa porque eram cristãos, mas eles andavam nu, pelado, vestido. Eles buscavam a Deus nos cemitérios, nas catacumbas, nos buracos, nas covas. Pessoas que a terra não eram dignas de receber, porque traziam as marcas de um evangelho para mudar a face do mundo. A nudez, o perigo. Toda hora a igreja passava perigo. Paulo escreveu o perigo, ou a espada, porque muitos eram degolados, esfolados, cerrados pelo meio, queimados, mas eles não negavam a fé, não negavam Jesus. Eles tinham prazer em oferecer a vida pela causa do evangelho. Igreja primitiva, eles tinham raízes profundas na fé, não eram fracos e nem covardes como a gente vê pregadores do dia de hoje, vaidosos ou orgulhosos ou arrogantes ou prepotentes. Eles mantinham o vínculo da humildade e de um verdadeiro cristianismo para morar no céu com Jesus. Estavam na terra, mas não eram cidadãos da terra, eram cidadãos do céu. A igreja primitiva venceu, porque eles eram fortes no Senhor. Pastor Deus Kansas está ligado conosco assistindo. Bem-vindo, vaso de Deus, profeta da África no Brasil, servo do Deus Altíssimo. Deus te abençoe, Deus Kansas. Então, quando eu falo, eu ministro neste texto, eu sinto alguma coisa muito profunda dentro de mim, que eu ainda não entendi o que é. Mas é tão profunda que isto mexe com todo o meu organismo. A Bíblia diz, como está escrito, por amor de ti somos entregues, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas, aleluia, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Sou vencedor porque tenho Jesus. Sou vencedor porque sou Bíblia. Sou vencedor porque sou Santa Ceia, batismo nas águas, dizimista fiel. Sou vencedor porque sou cidadão do céu. Creio na Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Sou vencedor porque o amor ele está enraizado em mim. Sou vencedor porque as minhas raízes da fé estão profundas. Não é na flor da terra, é no subsolo do mundo espiritual. Onde estão os profetas do século 21? A Bíblia diz que há tempo de nascer e de morrer. Se você nasceu no século 20 e está enfrentando as adversidades do século 21, levante a sua cabeça e não seja fraco.
Jesus morreu de braços abertos, cabeça levantada, rapaz. Ele não morreu de braços fechados, não. Braços abertos representa ele abraçando toda a humanidade, dizendo: vinde a mim os cansados, oprimidos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Porque baixar sua cabeça, seus braços, levante a sua cabeça, olha para cima, creia em Deus. Muitos pastores fracos, medrosos, covardes, que pela lei dos municípios, nos dias de hoje, deu para nós abrir a igreja e reunir até 50 pessoas. Mas eles fecharam a igreja. Tem igrejas fechadas aí há 4 meses. E ele em casa balançando na rede, engordando, ou no sítio, ou na roça, ou na fazenda. Fracos. Por isso que a igreja às vezes é fraca, porque tem um pastor fraco no meio daquele rebanho na frente. Não tem raízes profundas. Não é como Davi, quem é este incircunciso filisteu, que afronta o exército do Deus vivo. Os dias de hoje são piores do que o século I, porque a batalha é psicológica também, e precisa da nossa autoridade para fazer o povo atravessar o mar da vida, o deserto, e chegar à terra prometida. Mas em todas estas coisas que estava acontecendo com a igreja em Roma, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Porque estou certo. Paulo escreve aos irmãos de Roma: eu estou certo. Eu não estou errado. Eu estou certo. A certeza é correta diante de mim, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, príncipes, governadores, nem as autoridades constituídas, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade. Eu posso estar no alto ou no fundo do poço, mas eu sou de Jesus, eu sou cristão, eu sou de Deus, eu sou um pequeno Cristo. Nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nem vírus, nem viroses, nem boca de fumo, nem tráfico, nem perseguição de vizinho, nem separação de homem, ou de mulher, ou de marido, nada. Jesus uma vez, ele disse: aquele que não deixar pai, mãe, mulher, filho, por amor de mim, não é digno de mim. Ali ele estava dizendo: me escolha, me ponha em primeiro lugar, que as outras coisas eu ajudo vocês. Nem a altura e nem a profundidade. Você pode estar alto. Tem gente que, quando está no desempregado, corre para a igreja, consegue um emprego, uma promoção, afasta de Jesus. Nem a altura. Quantos que querem ser político e às vezes até ganha, mas quando chega lá no Congresso, ou na Câmara dos Vereadores, ou na Assembleia Legislativa, esquece de Jesus. Quantos que recebe título e a vaidade, o orgulho entra nele, e ele deixa de ser ovelha, passa a ser
capitão do mato. Nem a altura e nem a profundidade. Eu posso estar em posição alta, eu posso estar no fundo do poço. Nem alguma outra criatura, coisas que foram criadas, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o retrato da igreja primitiva. Olha a qualidade dos cristãos daquela época que enfrentaram os imperadores, que enfrentaram o betume, o serrote, a espada, as pedradas, os leões. Mas eles diziam: eu sou de Jesus, eu não sou cidadão da terra, estou aqui, mas o meu reino não é daqui, como disse Jesus. Filhos e filhas, servos e servas, atentai, porque só vencerão as tribulações o crente fogo, o crente carvão, pode até pegar fogo. O cinza já foi levado pelo vento da vida. Muitos têm negado a fé, negado Jesus, abandonado a Bíblia e deixado de crer. Pastores que estão no altar que não crê mais, pastoras, não crê, está ali por causa do título, ou sustento dele ou da família, mas não crê em mais nada que faz. Por isso que Jesus uma vez falou: muitos dirão naquele dia, em teu nome não expulsamos demônios, não curamos muitos enfermos e fizemos maravilhas. E ele os dirá abertamente, publicamente: misericórdia, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que não entrou pela porta. Iniquidade é pecado constante, o mesmo. Deixou de crer e continuou incrédulo. Mas por isso que Davi disse: me unge com óleo fresco para minha renovação. A Bíblia chega a dizer: converta dos maus caminhos. Que Deus te ajude a compreender que o século 21 tem que ter raízes profundas. Como eu falo e repito, é muita festa nas igrejas, é muita dança, é muita coreografia, é muito jogo de luz, é muita confraternização, é muita festa, é muito desfile de modas. Mas nada disso é aprovação da presença de Deus, é fogo e glória, como diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7. Os dias de hoje serão piores, porque é princípio de dores. Tem pastores que falam que ainda não estamos no princípio das dores. É só ler Mateus 24. Estamos no fim do princípio das dores. Jesus já está organizando para levar a sua noiva amada. Quem é esta que sobe do deserto com cheiro de mirra, de aloés, de acácia? É a noiva, a Rebeca amada, que passou pelo fogo e o fogo não queimou. Passou pelas águas, as águas não afogaram. Quem é esta que sobe do deserto da vida? É aquela que o dragão veio contra ela, mas ela tinha o sol debaixo dos seus pés. Apocalipse 12.
e venceu o dragão, a antiga serpente, o capeta. Levante a sua cabeça. Deus te chamou para ser vitorioso, vitoriosa. Tá bem? Que Deus te ajude a compreender sobre a fortaleza da fé. Porque se no altar tiver um fraco, doutor, só teologia, só conhecimento de letra, sociologia, psicologia, a igreja vai na letra, mas a Bíblia diz que a letra mata. Tem que ter o conhecimento, sim, mas o espiritual é o número 1. Vamos aproveitar os minutinhos que temos? Eu ainda tenho 5. Vamos falar com Deus. Medite em Romanos, capítulo de número 8. Vamos aproveitar os minutinhos, vamos? Vamos falar com Papai do Céu. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Espírito de revelação, de visão e de profecia. Aonde estiver chegando a minha imagem, ou a minha voz por esta rede de rádios que cobre o Brasil, a Europa, a Ásia, a África, a Oceania, lá nos Estados Unidos da América do Norte, na Argentina, na Guatemala, no Chile, lá nos Emirados Árabes, lá na França, na Alemanha, Portugal, lá na África do Sul, em Joanesburgo, lá em Angola, lá em Luanda, em Angola, Luanda. Pai, em nome de Jesus, que chegue a força da fé que o Senhor pôs em mim, para combater um bom combate. Eu oro pela família evangélica, eu oro pela família católica, família espírita, eu oro pelas crianças, pelos trabalhadores do campo, da cidade, pelos médicos, pelos aposentados e pensionistas. Eu oro por este pastor desanimado com a vida cristã, que o diabo conseguiu apagar o fogo do espírito que estava nele, ele virou um carvão. Eu oro por esta pessoa doente na alma, na mente, na fé. Esta pessoa que está com a fé doente. A fé dela não rompe mais as profundezas, parou de crescer. Mas seja curada a fé desta pessoa, para que ela volte ao primeiro amor. Eu oro em nome de Jesus, por este pai, por esta mãe, por esta criança. Eu oro pela polícia civil, militar, exército, marinha, aeronáutica, corpo de bombeiros, vigilantes, seguranças, guarda municipal, polícia federal. Eu oro pelo nosso Congresso, pelas nossas autoridades. Eu peço a bênção de Deus. Eu consagro as águas que estão sobre o rádio. Tericanta, lebala, exiriandecais. Que esta água receba radioterapia, quimioterapia, iodoterapia, antibióticos, cálcio, fósforo, vitaminas, seja transformado em antibiótico para combater qualquer tipo de vírus ou de viroses.
que esta água se transforma em vinho, o remédio da alegria na alma. Eu consagro estas águas, eu consagro este óleo que está nesta garrafinha, nesta latinha, nesta xícara, neste vidro, que este azeite de oliveira seja transformado em remédio, quando for ser usado com fé, e pela fé, e para a fé, eu os abençoo, porque eu posso abençoar. Eu consagro as peças de roupa, caixas com medicamentos que estão sobre o rádio, papéis e documentos, ferramentas de trabalho, celular, computador, tantos outros tipos de chaves e de documentos. Eu os abençoo em nome de Jesus. E repreendo toda enfermidade misteriosa que anda neste corpo, por fora ou por dentro, obra de macumba, de feitiçaria, de bozó, de batuque, de catimbó, de pemba, de magia, de esoterismo. Eu desfaço todas as obras do inferno em nome de Jesus agora. E repreendo os exus, os caboclos, as entidades da mata, as entidades do deserto, dos vales. Em nome de Jesus, seja esta vida liberta agora. Que este nódulo desapareça, este tumor, este caroço, esta inflamação, este vírus, esta virose, este Exu, saia, suma, desapareça, vá embora em nome de Jesus. Demônio do adultério, demônio da separação, demônio do divórcio, espírito do alcoolismo, das drogas, saia desta vida e desta casa. Seja rasgado agora todo o atestado de óbito prematuro contra esta vida, esta família. Seja fechado as sepulturas contra esta casa. Que a força da mão de Deus envolva os nossos ouvintes. Eu transfiro para eles o que eu recebi do Senhor, em nome de Jesus. Sejam curados, libertos, abençoados. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Eu transfiro para a sua vida o dom da fé. A fé vem pelo ouvir, que você possa ouvir e escutar a palavra da fé. Eu transfiro para você o que eu recebi do Senhor. Paulo transferiu, e hoje não tem mais Paulo, o apóstolo, mas nós estamos aqui fazendo a transferência. Receba o dom da cura, da prosperidade, da vitória. Receba. Vai lá no seu quarto, ora na sua cama, unja a sua cama, unja o tênis do seu filho, os módulos da faculdade, da escola. Unja aquela moto, aquele carro. Consagra o que você tem para Deus. Apresenta a Deus. Unja sua bolsa, seu óculos. Tá bem? Use o poder sobrenatural da fé que remove montanhas. Porque às vezes tudo isso é uma montanha diante da sua fraqueza.
Haja, reaja, caminha, levanta a cabeça. Talvez Deus esteja te levando no vale de ossos secos para você profetizar vida e levantar ali um verdadeiro Israel, noiva do Cordeiro. Receba a bênção da cura em sua tireoide, seus seios. Aperta os seios, bata no coração, marca passo espiritual, ó. Levante os braços. Bata aí no seu fígado, fígado novo, esôfago novo, estômago novo, próstatas novas, testículos novos, útero novo, intestino novo. Você não crê? Eu creio. Há um banco de órgãos no céu. Sangue novo ó, nas veias. Nada de vírus ou de viroses. Neurisma cerebral, tumor na cabeça, não existe mais. Labirintite, glaucoma, alergia, miopia. Receba a bênção. Respira fundo. Como diz a minha sobrinha, a pastora Raquel, respira 3 vezes. De novo. Outra vez. Bate os seus pés aí no chão. Ó, os meus não tem jeito de bater que eu estou sentado. Faça o exercício da fé, ó. Isso. Levanta como levantou Davi para arrebentar com Golias. Receba a força que Deus me deu. Leia Romanos capítulo 8. Tá bem? Eu continuo aqui por esta rede de rádios até 7 horas da manhã. E daqui, Gilvanete Ribeiro está conosco. Irei para a catedral, porque hoje é um dia de muito trabalho espiritual. Vem conosco. Entre em minha página no Facebook, Daniel de Oliveira. Você que ama o Evangelho, pregue o Evangelho através da minha voz, por esta rede de rádios que está agora cobrindo o Brasil. Vai lá no QR Code. Preciso gravar esta palavrinha. QR Code. Aí do Bom Dia Espírito Santo, deu ok, mostra aí seu celular, aperta aí no aplicativo, manda uma oferta, um dízimo, um voto, tá bem? Para ajudar a pregar o Evangelho e a ganhar almas para Jesus. Ou ligue para mim, 071 9918 62232. Vamos ganhar almas e edificar o corpo e libertar cativos. Deus vos abençoe. E eu continuo aqui por esta rede de rádios, Cultura, Cruzeiro e CBRN, várias comunitárias. Bom dia, povo de Deus, com a paz do Senhor.